Papai, a gente está muito feliz de estarmos aqui. Muito mais porque o Senhor mesmo está aqui. Jesus, a gente vai falar do Senhor. E nós precisamos que o Senhor se revele a nós. Não queremos falar do Senhor como quem reparte informações. Nós queremos ter uma experiência com o Senhor mesmo. Queremos que o Senhor se revele a nós. É tudo que queremos. Por isso, dentro de nós, que Teu Espírito possa ajustar tudo que é necessário, para que tenhamos uma experiência reveladora com o Senhor mesmo. Por favor, Jesus, nós Te exaltamos, nós Te amamos pela Tua disposição de se fazer como nós, de ser homem, e ainda ser homem, e ser homem pela eternidade, por ter vindo aqui, por ter padecido, sofrido, sido esmagado. Jesus, nós não entendemos todas as dimensões do Teu amor, mas naquilo que o Senhor tem nos dado a saber, ficamos constrangidos e Te agradecemos muito. Dá-nos mais um pouco a conhecer de Ti, por favor. É no Teu nome mesmo que eu oro. Amém. Sabe que há uma preocupação nossa, deixa a Bíblia aberta aí, a gente vai ler. Há uma preocupação nossa pelo reino de Deus no Brasil. Nós queremos tanto ver o reino de Deus no Brasil. Nós queremos tanto ver o reino de Deus nos governos das cidades. Nós queremos ver tanto a paz do Senhor Jesus nas pessoas, mas também nas organizações. Nós queremos ver tanto empresas convertidas ao Senhor, bancos convertidos ao Senhor, a sociedade convertida ao Senhor. Nós queremos ver tanto uma unção de cura entrando pelos hospitais, nas escolas, a educação de um município sendo afetado pelos valores do reino de Deus. Nós queremos tanto isso acontecendo na nossa nação, nas nossas cidades. Acho que Deus quer isso também. E sabe, o reino de Deus é implantado numa terra, é implantado numa cidade, por uma obra sobrenatural do Papai. E Ele usa gente, Ele usa pessoas, Ele usa filhos para isso acontecer. E Ele usa filhos que Ele resolve revelar a palavra. Ele resolve revelar o seu coração e as suas vontades para esses filhos. E esses filhos, tomados pela palavra de Deus, tomados por essa revelação, tornam-se escravos desta revelação e se tornam também agentes de propagação, agentes de proclamação, agentes de pregação, agentes que vivenciam aquilo que pregam, vivenciam aquilo que falam, testemunham na vida aquilo que têm recebido de Deus. A palavra de Deus está sempre presente em qualquer ação de Deus na terra. Sempre Deus revela a sua vontade e a sua palavra aos seus filhos, e a palavra de Deus vai sendo pregada, vai sendo proclamada entre os habitantes de uma cidade, e algo vai acontecendo pelo poder da palavra. A palavra pode construir coisas. A palavra de Deus constrói coisas do reino de Deus na terra.
A palavra de Deus, semeada pelos profetas, traz à existência o que está no céu, o que está no coração de Deus para a terra. A palavra de Deus constrói coisas daquilo que não é, porque a palavra de Deus traz à existência aquilo que não é. Deus trouxe o mundo à existência, tudo que se vê veio do que não se vê. Jesus é a palavra de Deus, e tudo que existe, existe pela palavra de Deus. De forma que não se pode implantar o reino numa cidade, se primeiro a palavra de Deus não é pregada, a palavra de Deus não é vivenciada. A palavra constrói, a palavra traz a realidade, a palavra traz o reino de Deus. Quando eu pastoreava lá em São Paulo, eu comecei a pastorear uma congregação que tinha problemas. Não mais do que qualquer outra, porque tinha gente ali. Só por isso. E um dos problemas que nós tínhamos era assim da maledicência. Problemas de relacionamento, problemas de comunhão entre o povo lá da nossa congregação. E tive vários problemas com isso, e comecei a buscar o Senhor. Falei, papai, como é que eu vou tratar esse negócio? Não tenho experiência nenhuma. Como é que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Mas eu lembrei de alguns bons conselhos de gente melhor do que eu, com mais experiência do que eu, que me disse o seguinte: Paulo, prega a palavra. Prega a palavra. A palavra de Deus vai produzir algo na vida dos teus ouvintes. Prega a palavra. O Espírito Santo ministrou essa lembrança e essa verdade em meu coração. E eu comecei a pregar a respeito de relacionamento, a respeito de comunhão na igreja. E eu fiquei pregando por 2 anos, sem parar, falando sobre relacionamento. E nós testemunhamos uma transformação na conduta e no comportamento das pessoas, dos nossos queridos irmãos lá. E Deus começou a amadurecer a gente a respeito dessas coisas, de maneira que depois dos 2 anos, nós estávamos convivendo com uma congregação que tinha sido afetada pelos valores, pelas verdades da palavra de Deus no que diz respeito a relacionamento, e nós víamos a própria congregação tratar das coisas. Às vezes as coisas nem chegavam no pastor, nem chegavam em mim, porque a própria congregação aplicava os valores, e nós testemunhamos isso. A palavra produz coisas do reino de Deus. Sabe, nós estamos falando da nossa nação brasileira. E honestamente, ficamos ouvindo tudo que se prega, tudo que se ensina. E eu não vou ser desrespeitoso em me referir a pessoas, ou a temas, ou a nome de ministério. Seria injusto, desleal da minha parte. Não é isso que eu quero fazer, não. Quero ser muito puro, porque nós temos que cuidar daquilo que nós fazemos, da palavra que pregamos também, com zelo. Mas nós temos acompanhado por anos, por décadas, o que se prega, o que se ensina. E nós sabemos que aquilo que se prega, o que se ensina numa nação, pela televisão, pela rádio, por CDs, por tudo quanto é jeito, vai formando coisas, vai criando realidades na cidade, vai criando realidades em todos que ouvem. Uma mensagem que é pregada em rede nacional, cria alguma coisa, traz à existência alguma coisa, e avaliando, pensando, refletindo em tudo que se prega, eu fico pensando que tipo de construção tem sido levantada pelas pregações, pelas mensagens que nós ouvimos. Uma parte, eu preciso ser honesto quanto a isso também, embora tentando ser o mais respeitoso possível,
preciso ser honesto em dizer de que há uma grande dose de mensagem triunfalista no nosso mercado. O tipo de mensagem que fica chamando você ao tempo todo a pensar de você mesmo como alguém vitorioso. Pelo amor de Deus, Romanos capítulo 8 fala que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Isso é uma verdade. Mas parece que a maioria das mensagens enfatiza exageradamente o triunfo, a vitória, a conquista, a prosperidade, e vai criando um conjunto de valores humanistas dentro do nosso coração, dentro da nossa cabeça, dentro do nosso jeito de ser crente, dentro do nosso jeito de ser cristão, que eu fico avaliando e pensando o que é que está sendo construído na nossa nação brasileira a respeito do reino de Deus. Refletindo sobre estas coisas e tentando olhar para a palavra de Deus, pensando sobre isso, meditando sobre isso, orando sobre isso, até para conversarmos hoje a respeito do reino de Deus. Afinal, essa é a confraria do reino de Deus, certo? Somos amigos aqui com coisas em comum. É isso que eu estou fazendo, conversando com você a respeito de algumas reflexões. Pensando sobre isso, de repente a minha mente vai para uma situação da vida de Jesus, lá no capítulo 22 de Lucas, também registrado em outros evangelhos, em que Jesus está indo para o Getsemane. E de repente minha mente ficou pensando, eu fui projetado no pensamento, fiquei meditando sobre a situação de Jesus no Getsemane, o nosso Senhor Jesus. E eu quero que você veja comigo algumas coisas. Vamos ler o texto de Lucas, que se refere ao Getsemane, Jesus no Getsemane. E eu quero pensar com você algumas coisas sobre esse momento de Jesus, e que não é só de Jesus. Parece que todo filho de Deus tem o seu Getsemane. No que diz respeito a cumprir a sua missão, no que diz respeito a Jesus de ir até a cruz, tem que passar pelo Getsemane. Então, presta atenção que está escrito ali em Lucas 22, de 39 em diante. Vamos lá. Então saiu, e segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiram. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, uns 30 metros de distância, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhes apareceu um anjo. Então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que caíam sobre o chão. Depois, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus está pertinho da cruz, pertinho ali de Jerusalém. Ele foi para o Monte das Oliveiras, para um jardim, um pequeno jardim no pé do Monte das Oliveiras, chamado Getsemane. Monte das Oliveiras fica a mais ou menos 1 quilômetro do templo, já em Jerusalém. Divide entre o templo, os muros e o templo na época de Jesus, e o Monte das Oliveiras, tinha um pequeno riacho, o riacho de Cedron. E evidentemente
às margens desse riacho, né, próximo ao riacho, o Vale de Cedron. Entre o templo e o Monte das Oliveiras. Quem saía por uma pequena estrada que dava mais ou menos na metade do templo, ia na direção do Monte das Oliveiras, um pouquinho mais ao norte, você encontrava o Jardim do Getsemane. E o Monte das Oliveiras é bem maior, isso a leste de Jerusalém, a leste do templo, a 1 quilômetro mais ou menos. Jesus foi para o Jardim do Getsemane, parece que muitas outras vezes Jesus estava naquele lugar, ao pé do grande Monte das Oliveiras que Jesus amava muito de estar. Indo para ali, entra num tempo de agonia. Ali Jesus começa a ser esmagado. Uma agonia que apertava o seu coração, esmagava a sua alma, de uma maneira tão sobrenatural, tão surpreendente, que parece que as forças que o seu organismo produziu para suportar este peso e esta agonia, fizeram que de alguma forma acontecesse uma hemorragia nos seus capilares, na sua pele, começou a sair sangue, não apenas suor. Tamanha era a pressão. Lendo alguns artigos, alguns comentários sobre médicos, isso é possível somente se uma pessoa está debaixo de uma pressão quase sobrenatural, ao ponto dela romper os vasos, romper e entrar nos pequenos caminhos em que o suor faz, por causa de uma pressão interna quase insuportável. E eu fiquei pensando por que Jesus estava sentindo tal pressão, de onde vinha essa pressão, essa angústia, esta coisa horrenda. E eu fiquei pensando às vezes nos pecados que eu cometo. Cometo um pecado e um pecado só me provoca uma agonia muito grande. É agonizante pensar que um pecado que a gente cometa, Deus se afaste de nós. É agonizante pensar que Deus está longe de nós. É agonizante pensar que o Espírito Santo tenha se entristecido de nós e tenha se afastado de nós. É agonizante pensar que o Senhor Jesus está olhando para nós assim e fala assim: não, Paulo, não era isso, Paulo. E eu começo a pensar nisso e me lembro sempre da agonia que um só pecado produz na minha alma, e eu começo a lembrar também de que de alguma forma que nós não entendemos, um mistério que nós não conseguimos decifrar, de alguma forma havia um momento em que Jesus estava recebendo, desde o seu batismo, uma carga de pressão que era do meu pecado, que era do seu pecado. Jesus estava em agonia, estava sendo pressionado, debaixo de pressão e agonizando por causa da proximidade da cruz. Parece que de alguma maneira que não sabemos explicar, alguma coisa intensificou ali, no Getsemane. Jesus estava sendo esmagado. Curioso pensar também que Getsemane, ou Getsemane, você fala como você quiser, não faz a menor diferença. Getsemane, uma palavra aramaica, e ele significa lagar de azeite, ou lagar de uvas. O que é um lagar? Lagar é uma pequena piscina, nos tempos de Jesus, feito de pedra. Cavavam na pedra e fazia como se fosse uma grande bacia, um lugar onde se jogavam as uvas nesta piscina. E homens entravam nessa piscina e começavam a pisotear a uva dentro do lagar. Ia esmagando essas uvas, esmagando as uvas, para tirar dela um suco, para produzir o vinho. Lagar é lugar de esmagamento mesmo. Getsemane significa isso. Não apenas uvas, mas também azeitonas. O Getsemane ficava ao pé do Monte das Oliveiras. Também no lagar se fazia azeite, se jogava azeitonas e também era pisada e era esmagada. E o produto do esmagamento no lagar é óleo, azeite
e vinho. Deixa eu dizer algo a você. Você quer que a tua vida flua um vinho novo de Deus? Você quer que flua unção sobre você? Sabe como é que se produz óleo, como é que se produz vinho? Como? Sendo esmagado. Está vendo como essa mensagem fala de prosperidade? Está vendo como essa mensagem é triunfalista? Você quer unção, filho? É? Quer mesmo? Você será esmagado. Mas sabe, só porque... mas é Jesus. Ah, é? Vamos ver alguns exemplos de outros irmãos, outros amigos, pela palavra de Deus. Quer ver? Caminha comigo. Pensa em alguns homens. Pensa em Abel. Abel andou com Deus, não andou? O que aconteceu? Foi assassinado. Lembra de Enoque? Lembra de Enoque? A gente não tem muita informação sobre Enoque. O fato é que ele era amigo de Deus, Deus resolveu tomá-lo. A gente não sabe mais nada que isso de Enoque. Tudo bem. Mas vamos seguir, pense em Noé. Noé recebe uma palavra de Deus. Tem que ter palavra? Tem que ter revelação? Amém. Ele recebe uma palavra de Deus para começar a construir algo. Ele começa a construir uma arca. Alguns estudiosos falam que até aquela época não tinha chovido sobre a terra ainda. Na verdade, o texto diz isso mesmo. Mas alguns até discordam. Não vou entrar nesse mérito, não é necessário. O fato é que se não tinha caído chuva na terra ainda, um homem começa a construir um barco. Se não tinha chuva, era difícil a situação. Esse homem começa a construir um barco. E sabe por quantos anos ele constrói o barco? 120 anos. Construindo a arca de Noé. E as pessoas passavam perto de Noé, e aí Noé, o que você está fazendo? Estou construindo o barco, porque Deus disse que virá um dilúvio, e muitas pessoas vão morrer. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Esse cara, você está louco, Noé? Você está louco, cara, você não está batendo bem, esse negócio de arca, esse negócio de Deus. O que você está fazendo? Você enlouqueceu e está levando a sua família também à loucura. Esse caminho que você resolveu traçar não é muito são. Você está ficando insano, Noé. Isso no primeiro ano. Depois mais 10 anos assim, depois mais 20 anos assim, depois 30 anos assim, depois 90 anos assim, depois 100 anos assim. Depois vem o dilúvio. Foi fácil para Noé? Noé foi esmagado. Quem carrega uma palavra de Deus, tem que saber, tanto será provado por ela, como será esmagado. Pensa em outro. Pensa em Abraão. Abraão está beleza lá com a sua família, está tranquilo, com sua parentela, praticando suas idolatriazinhas familiares, porque ele era idólatra, tinha ídolos familiares, tinha bens, tinha gado, tinha terra, a coisa estava aparentemente bem. Noé possivelmente estava perto de morrer na época de Abraão.
Se Noé já tivesse morto, os seus filhos, Sem, Cão e Jafé, estavam provavelmente vivos na época de Abraão, quando Deus chamou Abraão para sair de Ur dos Caldeus. Uns 500 anos depois da Arca de Noé, mais ou menos, havia idolatria sobre a terra, e Abraão com sua parentela estava por ali numa boa. E Deus fala assim: Ei, Abraão, vem cá que eu vou te dar uma palavra, eu vou me revelar a você, mas sai da tua terra, sai da zona de conforto, sai da segurança da tua família, sai do lugar em que você se sente bem e confortável, e vem andar comigo por um lugar que eu nem vou te dizer, eu vou te mostrar depois. Vamos para onde? Vamos andar. Qual era o destino de Deus para Abraão? Era um lugar? O propósito de Deus para Abraão era ensiná-lo a andar com Deus. Ande comigo. Você quer aprender a andar com Deus? Deus vai te tirar da segurança. Deus vai te tirar da zona de segurança. Onde você se sente mais à vontade, onde você se sente tranquilo, onde você está bem com todas as coisas, mas para andar com Deus e para aprender a andar com Deus, você precisa saber que é caminho estreito. Porque estreito é o caminho da salvação, mas espaçoso e largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ele. Mas o caminho da salvação é estreito. Quer aprender a andar com Deus, Abraão? Vem comigo, sai da tua segurança. 1 ano, 2 anos, ele recebe uma promessa de ter um filho. 15 anos depois da palavra é que ele tem o filho. E muitos anos depois é que ele vai para o monte e oferece seu filho. E ele só é chamado pai da fé depois de pelo menos uns 55 a 65 anos depois de convivência com Deus. Para andar com Deus, você será esmagado. E os irmãos de Abrão ficaram de boa nas suas terras. Mas Abrão teve que sair andando e caminhando. Pense em Isaac, pense em Jacó, pense em Esaú. Como é que foi a vida de Esaú? Porque ele foi abençoado por Isaac também. Esaú, irmão de Jacó, certo? Esaú e Jacó. Os dois foram abençoados por Isaac, seu pai. Mas Deus tinha uma palavra para Jacó, tinha uma vontade para Jacó. E chama Jacó. Como é que foi a vida de Esaú? Esaú era um homem forte, era briguento, era lutador, gostava de luta, gostava de guerra, fazia as coisas, realizava as coisas, mas dentro da sua característica ele vivia numa boa. E Jacó? O homem que Deus convidou para andar com ele. O que aconteceu com Jacó? Se estrepou totalmente. Primeiro, foge, fugitivo. Briga com Deus, briga com o anjo, recebe a bênção. Se apaixona por uma mulher, trabalha 7 anos por aquela mulher. Aí o sogrão engana ele, dá outra irmã, da irmã. Ele trabalha mais 7 anos pela mulher que ele amava, 14 anos trabalhando por causa de uma mulher. Mas vale a pena, eu não estou desdenhando disso. Por que vocês riram? Vale a pena. Se é a mulher certa, vale a pena, vale, Gideon? Se fosse a Carol, não vale, Mike? Se fosse a Marlene, já pensou? O Mike, para a Marlene, né? Claro que vale a pena. Mas olha, foi difícil. Como é que foi a vida para Esaú? Como é que foi a vida para Jacó? Foi mais difícil para Jacó. Pensa em José.
O homem, segundo o homem mais importante de todo o planeta no seu tempo. Como é que foi a vida de José, pelo amor de Deus? Rejeitado pelos irmãos, escravo, apanhou, foi acusado de um monte de coisa, só lá na frente, mas Deus estava com ele. Ele não abandonou Deus, e não é porque ele era bom demais, é porque Deus se revela na caminhada. Deus se mostra na caminhada, Deus vai com você na caminhada, você acha que Deus vai te deixar sozinho? Claro que não. Qualquer um desistiria sem Deus, mas Deus vai junto. Pense em outro. Pense em Moisés. Como é que foi Moisés? Como é que foi a vida de Moisés? Comparado com o seu irmão, eu não sei se você assistiu o Príncipe do Egito, eu não tenho certeza, nós não temos certeza se de fato o faraó que estava no Egito na época que Moisés foi o libertador, era de fato o irmão de Moisés. Não há muita certeza disso, não faz muita diferença também. Mas pense no irmão de faraó, no irmão de Moisés, que foi o faraó do Egito. Ele viveu numa boa, no meio da sua idolatria. Ele viveu numa boa, no seu reino, no Egito. E Moisés? Perseguido desde a infância, ele é um sobrevivente. Foi criado no palácio, isso foi legal. Mas porque escolheu não compartilhar, o autor de Hebreus capítulo 11 diz, ele escolheu não compartilhar do pecado. E brigou pela justiça e acabou matando um egípcio e foi para o meio do deserto, ficou 40 anos no deserto. Ele precisava aprender a ficar 40 anos no deserto, porque o plano de Deus era que ele levasse o povo também por 40 anos. Não era 40 anos no começo, mas Deus sabia que seriam 40 anos, então tinha que ter um cara preparado. Então Deus teve que preparar Moisés. Estudioso, engenheiro, conhecedor de todas as ciências, porque os filhos dos faraós precisavam conhecer de tudo, magia e tudo mais. E ele foi para o deserto cuidar de ovelha. Depois de 40 anos, Deus aparece, convoca Moisés e ele estava gago. Alguns dizem que ou ele ficou gago na hora, ou talvez se assemelhou tanto às ovelhas que cuidava, que ele ficou, Deus, ficou gago, igual às ovelhas que cuidava. Não sei. Foi para o Egito, passou porque passou, depois mais 40 anos, e cometeu um pecado, e ele ainda não entrou na terra prometida. Esse homem foi escolhido por Deus, é o homem mais importante de todo o Antigo Testamento. Mais que qualquer um. Moisés. A vida desse camarada foi difícil. Pense em outros. Certamente, poderíamos falar, se tivéssemos tempo e espaço, e nos referir a muitos, como Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. Se você está ligado, eu estou me referindo a Hebreus capítulo 11. Gideão, olha que interessante Gideão. Gideão de todos é o que eu faço questão de você acompanhar comigo. Abre lá em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, a partir do verso 11, diz assim: Então o anjo do Senhor veio, e sentou-se debaixo do carvalho, que estava em Ofra, e que pertencia a Joás, a Biesrita, cujo filho Gideão estava malhando o trigo no lagar, para o esconder dos midianitas. Onde Gideão estava? No lagar. E ele estava fazendo o quê? Amassando o trigo, esmagando o trigo. Apareceu então o anjo do Senhor, ele disse: O Senhor é contigo, ó homem valente, valoroso.
Isso foi muito especial, porque há muito tempo não haviam manifestações sobrenaturais ou aparecimento de anjos. De repente, Gideão está no lagar, escondido, malhando trigo, o anjo aparece, e olha a primeira coisa que Gideão fala para o anjo. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo nos sobreveio? Reclamação, né? Diferente de nós, graças a Deus, né? E onde estão todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão de Midian. Virou-se o Senhor para ele e lhe disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão de Midian. Porventura, não te envio eu? Ou seja, o anjo não deu a menor bola para o que ele estava falando. Ele reclamou, né? E o anjo falou: não vou gastar tempo com isso não. Eu vou falar logo o que eu tenho que falar e pronto. E daí para frente, ele concorda com o anjo, depois de fazer as provas e tudo mais. Mas depois ele faz uma oferta para esse anjo. Parece que ele não estava sozinho. Ele vai até em casa, traz carne, traz um bolo e coloca em cima de uma rocha. E ele faz uma oferenda, ele faz uma oferta para esse anjo. E a palavra fala que ele toca com o cajado nessas coisas e o fogo consome essas ofertas. E sobe uma fumaça agradável. E nesse mesmo instante o anjo desaparece. Fala para mim, que anjo, sendo anjo mesmo, anjo, aceitaria uma oferta? Que é um culto. Algum aceitaria? Não. Quem era esse anjo? Jesus. Onde esse anjo aparece para encontrar Gideão? No lagar. O que Gideão estava fazendo? Moendo trigo. Quem é Jesus? É o pão vivo que desceu do céu. Se o grão não morrer. Jesus já estava começando a entender ou experimentar algumas coisas. Jesus já conhecia lagar. Aí Jesus vai para o Getsemane. Naquele momento, ele é que estava sendo esmagado. No Getsemane. E assim também, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e todos os profetas. Pense em Jeremias, por exemplo. Jeremias, um profeta que profetizou 40 anos. 20 anos antes do cativeiro babilônico, 20 anos depois do cativeiro babilônico, dentro já do cativeiro babilônico, e no tempo de Jeremias, uma alma sequer se converteu. 40 anos pregando. Foi fácil? Ele profetizou o cativeiro. Sabe para onde foi o profeta? Para o cativeiro. Se nós profetizarmos ruína, se nós profetizarmos disciplina de Deus sobre as cidades da nação brasileira, se profetizarmos disciplina de Deus sobre o Rio de Janeiro e enchentes, há muitos que vão morrer. E não se enganem, muitos filhos de Deus poderão morrer também. E talvez alguns dos que profetizaram tais coisas também morrerão. Deus não livrou Jeremias. A palavra vem e passa sobre todos. Foi fácil para Jeremias? Não, não foi fácil. Será fácil implantar o reino de Deus no Brasil? Será? Sabe, a palavra precisa de tempo. E o tempo precisa da palavra para se transformar em história. Há uma história que Deus está escrevendo na nossa nação. Como Deus tem escrito a história da implantação do seu reino pela história toda da humanidade. Por homens
que Ele convida a andar com Ele, que são esmagados na caminhada. Para que o reino de Deus venha para o Brasil, essa geração será esmagada, vai virar suco. Porque é assim que funciona desde sempre. Nós vamos perder coisas, vamos abrir mão de muitas outras, e vamos ser esmagados para morrermos a cada dia, porque é preciso perder as coisas para ganhar, é preciso perder a vida, porque aquele que quer vir após mim, aquele que vem atrás de mim, deve carregar a sua cruz, e quem não carregar a sua cruz não é digno de mim. E quem ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Ganhá-la-á o reino. Ganhará o reino de Deus. Tem preço para que o reino de Deus venha sobre uma cidade. Não é triunfalista essa palavra. Mas é uma confraria do reino de Deus. E nos interessa o reino de Deus em Londrina, e nos interessa o reino de Deus na tua cidade. A pergunta é muito simples. Se Deus começar a apertar, o que é que vai sair? Deus começar a esmagar, o que é que vai sair de você? Ah, não estou pronto para isso não. Tudo bem, não tem problema. Porque a ignorância é uma bênção. Então, não queira saber de mais nada. Porque o Mike falou nos primeiros dias, aquele que é muito dado, muito será cobrado. Se Deus te der revelação, você será cobrado pela revelação que receber. Por isso, aqueles que implantam o reino de Deus têm uma palavra, têm uma revelação, e andam e caminham pela palavra, e andam e caminham pela revelação. Se você não quiser ter mais revelação de Deus para não se comprometer, não volte mais aqui. Está vendo como é a pregação triunfalista? Nossa! É melhor vocês irem embora. É melhor vocês não voltarem mais. Porque se tiverem revelação, serão culpados, se não corresponderem à revelação. Seremos. A ignorância é uma bênção. Agora, quando temos uma palavra, ou ajustamos a nossa vida à palavra, ou então somos condenados por ela. Tem que virar suco. Sabe de uma coisa? Eu estou me referindo a Hebreus capítulo 11, e esses homens que eu mencionei, estão aqui em Hebreus capítulo 11, sabe? Eu pensei nesses homens, e continuei lendo o capítulo 11 de Hebreus, e cheguei no verso 37, que diz assim: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes, que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Isso me produz um temor e um tremor angustiante. Por quê? Porque nós cremos que na nossa geração experimentaremos a segunda vinda de Cristo. Esses homens profetizaram e tinham esperança não apenas na primeira vinda de Cristo, mas tinham esperança na implantação do reino de Deus na terra.
E isso vai acontecer, de fato, com a segunda vinda de Cristo de maneira plena e total. Nós estamos mais próximos da esperança desses homens do que eles. Nós estamos mais próximos daquilo que eles esperavam, mais próximos da segunda vinda de Cristo, mais próximos do tempo em que veremos Jesus governando sobre todas as cidades. É por isso que há uma angústia permanente em nosso coração, há uma angústia no coração do Mike, há uma angústia no nosso coração, porque estamos perto de algo muito grande, muito importante, muito tremendo, talvez um dos momentos mais importantes de toda a história da humanidade, desde a criação. E antes da cruz tem Getsemane. Na primeira vinda, a missão de Jesus era a cruz, ele estava próximo da cruz, e antes da cruz tem Getsemane. E antes da segunda vinda de Cristo tem Getsemane, tem lagar, tem esmagamento, nosso espírito está angustiado. Porque há muito o que pregar, há muito o que viver, há muito o que testemunhar. O meu problema com essas mensagens triunfalistas é que elas nos tornam egoístas. Elas nos tornam diabos, elas nos tornam demônios, pessoas que só pensam nelas, nos tornam egoístas ao invés de nos tornarmos altruístas como Jesus. Essas mensagens triunfalistas nos tornam interessados em nós mesmos, ídolos, hedonistas. Há uma angústia, pela proximidade da cruz, há uma angústia, pela proximidade da segunda vinda de Cristo, que toma no nosso coração. Aí, o autor de Hebreus continua, no capítulo 12, dizendo, portanto, a continuação, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da sua alegria, que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma, por causa dos problemas, por causa das crises, por causa das aflições, por causa das tribulações. E estáis esquecidos, verso 4, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. É mais ou menos o seguinte. Ai, Deus está difícil. Ai, Deus está quase insuportável. Ah, Deus, eu não estou conseguindo mais. Ah, não dá mais, Deus. Tira a gente dessa luta. Ai, está tão difícil viver com um carro 2008. Ai, Senhor, eu queria tanto um carro 2009, ou de preferência um 0 quilômetro. Oh, Deus, como eu posso suportar? Oh, Deus, já não vou numa churrascaria faz tantos dias. Eu não suporto mais essa aflição, essas lutas, essas tribulações. Ah, Deus, como é difícil. As nossas reclamações, aí parece que Deus fala assim, espera um pouquinho, deixa eu ver. Não estou vendo sangue? Deixa eu ver. Está tudo inteiro. Não resististes até o sangue, nem está sangrando nem nada. Está pouco. Está pouco. Está sangrando? Dá uma olhada aí em você. Olha aí no seu braço. Olha aí nas suas pernas. Olha aí. Está sangrando? Não? Então está pouco. Cristão, nasceu em Belém, hoje é pastor,
Não posso dar muitas informações por questão de segurança, porque ele é pastor e trabalha no meio dos muçulmanos. Esse homem passa para levar mantimento a irmãos que estão lá e eles têm dificuldades em comprar comida, em ter água boa para beber, e ele sai escondido, dando volta pelas montanhas, levando cestas básicas para irmãos. Numa das noites ele saiu, de preferência à noite, para que seja difícil localizar ele anda escondido pelos caminhos, no meio dos matos lá. Numa dessas viagens ele demora 3 dias para voltar para casa, a sua esposa, já acostumada, entregou na mão do Senhor e aguardou. Depois de 3 dias ele retorna. Ele retorna cansado, sujo, rasgado. E aí? Bem, como é que você está? Estou bem. E aí, deu certo, só que tivemos alguns problemas, foi difícil chegar, foi difícil voltar, então eu demorei um pouco mais. Puxa, mas que bom que você chegou, vem aqui, senta aqui, vou fazer uma massagem em você. Ele sentou e ela foi pegar nas pernas dele, para colocar no seu colo, para fazer uma massagem, e ele gemeu de dor. O que está acontecendo? Não é nada, pode deixar, eu estou bem, vem cá, por favor, eu quero ver. E ela insistiu, e ele precisou mostrar as pernas para ela, e levantou a calça, as pernas dele estavam absolutamente roxas, de tanta surra que levou, não para quebrar os ossos, não, bate-se com uma vara fina, não forte o suficiente para quebrar os ossos, mas que vai castigando os músculos, castigando a pele, sem parar. Só que isso não é feito com ele sentado ou com ele deitado, é pendurado de ponta cabeça. Ele ficou pendurado de ponta cabeça durante um longo tempo e sendo surrado nas pernas. Sabe por quê? Sabe para quê? Para que ele denunciasse o endereço das famílias que eram cristãs, para que os soldados muçulmanos fossem lá prendê-los. E ele disse, eu não vou dizer, eu não tenho o que dizer, eu só fui levar comida para amigos, eu não vou dizer nada, não tenho o que te dizer, eu não tenho o que te dizer. E ele apanhava. Depois que ele não disse nada, depois de um certo tempo, liberaram ele, e ele voltou para casa nessa condição. Não pense que isso aconteceu uma vez só, isso acontece muitas vezes. Quando uma pessoa se converte lá, ele disse que discipula essa pessoa durante 1 ano. E ela não conhece outro cristão. Durante 1 ano ela precisa dar frutos de arrependimento, ela precisa entender sobre o que ela está crendo, entender e ter experiências com Jesus, para depois de 1 ano, essa pessoa ser conduzida à congregação. É vendado os seus olhos e ela anda durante uns 2 quilômetros de olhos vendados para que ela chegue. Quando ela chega depois de 1 ano, achando que ela é o único cristão da terra, ela chega num lugar onde tem 80, 100 outros irmãos cristãos, e lá eles celebram, e lá eles adoram nas madrugadas. Tem que ser à noite. As pessoas começam o culto à meia-noite, e elas saem das suas casas às 8 horas da noite, e andam quilômetros, 30 quilômetros, 50 quilômetros, para se reunirem nos cultos. Um jovem que foi pela primeira vez lá e perguntou, mas por quê? Por que eu tenho que vir para cá de olhos vendados? Para que você não saiba o caminho e não seja tentado a denunciar o lugar onde a igreja clandestina se reúne. Nós já temos comprometido a nossa vida, temos sido esmagados toda a nossa vida por amor ao Evangelho. E se nós formos pegos, e a liderança for pega, os pastores forem pegos, nós morremos, mas não falamos onde é. Agora, os novos, nós não sabemos a maturidade que eles têm. Para que você não seja tentado a negar a Jesus, ou então a dizer o endereço onde a igreja se reúne, então você vem de olhos fechados. Porque você poderia cair, mas nós morreríamos por isso, e não diríamos o endereço. Com base em tudo isso, eu quero fazer algumas afirmações. Vou pegar tudo isso, espremer, criar um extrato, e com base no extrato da experiência desses outros nossos irmãos, dessa grande confraria do reino de Deus pela história, eu quero fazer então algumas afirmações. Primeiro,
Para andar com Deus, é preciso saber que o caminho é estreito. Não dá para levar bagagem de pecado. E quanto mais se conhece a Deus, mais estreito fica. Porque em mais dependência você vive. Segunda afirmação, no caminho somos esmagados. Terceira afirmação, a unção custa caro. Custou o esmagamento do nosso Senhor Jesus. Sabe, hoje nós podemos impor mãos sobre as pessoas e transferir unção. A palavra de Deus nos ensina a fazer isso. Mas Paulo bem nos lembra que nós não podemos fazer isso precipitadamente, porque temos que ter respeito pela unção. E temos que ter respeito por aquele que é a fonte da unção. De que vem todas as unções, Jesus Cristo. Custou muito caro ele ir para a cruz. A unção custa caro. Paulo, eu quero que você ore, impõe as suas mãos sobre mim, eu quero a tua unção. Filho, a gente pode transferir coisas, mas a fonte é Jesus. Mas também tem preço. Tem preço, as coisas de Deus têm preço. No caso de Abraão, mais de 40 anos. No caso de Isaac, sua vida toda. No caso de Jacó, 14 anos só para casar com Raquel. No caso de José, a vida toda. No caso de Moisés, 40 anos, mais 40 anos, mais 40 anos. No caso de Davi, entre a primeira unção e a terceira unção, 18 anos. No caso de Paulo, entre a conversão e a primeira viagem missionária, uns 14 anos. Tem um caminho. Tem que ter tempo. Algo de Deus precisa ser construído em nós e leva tempo. Pastor Messias, 72 anos, mais de 50, só de ministério. Eu não tenho 50 anos, eu tenho 46 anos. Esse homem prega mais tempo do que eu vivo. Tem preço. Custa caro. Leva tempo. Tem que ter respeito. Respeito pela palavra de Deus, respeito pela unção. Quarta afirmação que eu faço. A unção é para ser colocada a serviço. Não é para nós mesmos. Sabe, há muita manifestação de unção que não se transforma em testemunho de Cristo depois das reuniões. Se você recebe uma capacitação de Deus na tua vida, entenda, você se torna escravo. É para colocar a serviço dos outros, para a edificação dos irmãos. Não é para você, é para servir. É assim com todos os filhos de Deus, é assim com todos os servos de Deus, é assim com todos aqueles que andam com Deus e que Deus usa para escrever a história da humanidade. E Deus quer escrever a história do reino, implantando na nossa sociedade, na nossa nação, o reino de Deus intervindo na nossa humanidade. Deus está fazendo isso por homens que estão dispostos a serem esmagados, homens e mulheres. E que quando receber poder, não vai ter para si, mas vai colocar à disposição de outros. É para servir. É para ser colocado a serviço. Isaías 61 e também Lucas capítulo 4, porque o Senhor me ungiu para, tem finalidade. O Senhor me ungiu para, é finalidade. Não é para ficar com você, é para você servir. Quinta afirmação. A unção nos faz reféns, escravos. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Somos escravos da vontade, da palavra, da unção, escravos de Deus. Terceira afirmação. Para servir a Deus e implantar o seu reino na terra, é preciso virar suco. Mas eu tenho que lembrar você, não posso finalizar a mensagem assim.
eu tenho que lembrar você de algumas coisas entre o Getsemane e a cruz. Porque o Getsemane também nos dá algumas revelações. Fiz 6 afirmações, mas eu quero que você observe comigo algumas coisas baseado no Getsemane. Primeiro, o Getsemane anuncia a proximidade do alvo da missão. Se paira sobre nós uma angústia pelo reino de Deus, é muito provável que esteja muito próximo. Então vale a pena suportar. Segunda coisa que eu observo a partir do Getsemane. Faremos parte da lista de Hebreus 11, amigos de Deus, amigos que conhecem a Deus. Eu preciso dizer a você o seguinte: eu estava parado nesse momento que eu estava orando e Deus me levou para Hebreus 11 e de repente falei: Deus, mas vale a pena tudo isso, vale a pena sermos esmagados, vale a pena sermos triturados pela vida, porque escolhemos andar com o Senhor, vale a pena tudo isso? Aí Deus me leva para Hebreus 11, falei: Deus, então aquela lista, então Paulo, parece que eu ouvi Deus falar assim, então Paulo, essa aqui é a lista dos meus amigos pessoais. Parece que eu vi Deus pegar a lista assim, olhar para ela e sorrir. Ó, essa aqui é a lista dos meus amigos, meus mais próximos. Sabe aquela agenda pessoal do telefone, que só você tem o telefone? Ela tem um celular, só você tem o celular dela. Essa é a impressão que eu tive. E quando eu estava pensando nisso e tendo essa impressão, também tive a impressão de Deus olhar para mim e falar assim: você quer entrar nessa lista, Paulo? Eu confesso que travei. Porque é lagar. Porque é caminho estreito. Mas eu já estou no caminho estreito faz tempo. A gente já está sendo esmagado de tantas formas. E sei que tem mais. Eu sei que tem mais, tem muito mais suco para sair daqui. E eu travei. E estou respondendo devagar assim para Deus. Sabe, eu quero fazer parte de uma lista. Ela é grande, muito maior do que temos na Bíblia hoje. Terceira coisa que eu observo a partir do Getsemane é que a proximidade do Getsemane, ou o próprio Getsemane, nos lança num período, entre o Getsemane e a cruz, nos lança num período de absoluta dependência de Deus. Você sai absolutamente do controle, você já não tem controle de mais nada. Jesus é pego, é preso, é levado diante das autoridades, batem nele, ele não abre a sua boca, rasgam as suas vestes, é surrado, seu sangue cai, é julgado injustamente, é levado para a cruz e vai como cordeiro para a cruz e morre a minha morte. Morre por minhas iniquidades. Entre o Getsemane e a cruz foi o momento que Jesus virou um cordeiro na mão de todo mundo, virou algo que qualquer um pegava, qualquer um batia, qualquer um cuspia, totalmente à mercê, parece que sai totalmente fora do controle, ou Deus faz alguma coisa, ou nada vai acontecer. É esse estado entre o Getsemane e a cruz, entre o Getsemane e os lagares da nossa vida e o cumprimento da missão. Entramos num período de absoluta dependência de Deus. Ou Deus age, ou ninguém pode fazer mais nada. E essa condição também denuncia proximidade da missão, proximidade do alvo. E em quarto lugar,
aquilo que eu extraio do Getsemane, é que nós somos consolados. Uau, como é que eu ia terminar diferente, né? Nós somos consolados. Sabe, eu começo a pensar no apóstolo Paulo, veja o que ele diz em Filipenses 3, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Bem, eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Sabe o que Paulo está falando aqui? Ele coloca na balança todo o status da sua vida, todo o dinheiro que ele poderia conseguir no status do farisaísmo, da sua cidade, da sua cultura. Ele coloca na balança tudo o que ele poderia ser. E de repente, ele põe do outro lado da balança a sublimidade do conhecimento de Cristo. E sabe o que acontece? Quando ele põe todas essas coisas na balança e coloca toda a sublimidade do conhecimento de Cristo na balança, sabe o que acontece? Bum! O peso da sublimidade do conhecimento de Cristo, da excelência do conhecimento de Cristo é muito maior. E parece que Paulo fala assim, peraí, essa vida confortável, essas coisas todas que eu poderia ter, comparado com o conhecimento de Cristo, ele fala assim, é refúgio. Quando eu olho o conhecimento de Cristo, a revelação do céu, a revelação do seu reino, o prazer que tenho de servir ao Senhor Jesus, e comparo com tudo mais que o mundo poderia me dar, isso aqui não passa de esterco. A palavra que Paulo usa é esterco mesmo, é sujeira, esterco, do tipo que se joga muito longe, porque cheira mal. Vale a pena suportar o Getsemane, pelo reino de Deus vale a pena. Somos consolados pela própria revelação, porque saímos da dimensão do mundo, já não pensamos de maneira natural, nossa mente é projetada para o eterno, é projetada para o sobrenatural, é projetada para as belezas sublimes, eternas, que nossos olhos não podem ver. Nosso coração e nosso espírito recebe revelação de coisas sublimes, que comparada a qualquer outra coisa não presta. Essa outra coisa não presta. Somos consolados pela revelação que Deus nos dá quando andamos com Ele, quando caminhamos com Ele. É só por causa disso que José não abandonou tudo. É porque Deus se dava a conhecer a Ele. Conhecer a Deus. Aí vamos para 1 Pedro capítulo 4, que diz assim. Se pelo nome, 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, o Espírito de Deus. Sabe de uma coisa? Sabe o que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo o seguinte, aquele que é vituperado pelo amor ao Evangelho, aquele que é injuriado por causa dos valores do reino de Deus, aqueles que são acusados, aqueles que recebem mentiras, acusações por causa do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, vem sobre estes uma unção de Deus especial, é como se fosse uma antecipação da glória. É exatamente isso que Pedro está dizendo. O Espírito da glória, o Espírito de Deus, ele usa duas frases. É como se ele dissesse assim, ei, aquilo que eu estou reservando lá no futuro, a coroa de glória, um pouquinho daquilo eu trago para o presente, derramo sobre você. É uma unção específica sobre aqueles que padecem
pelo Evangelho. Eu posso dizer o seguinte: conhece uma unção que eu hoje não conheço. Porque esse homem foi surrado por causa do Evangelho. Eu ainda não fui surrado, nem que eu queira. Não é que eu queira, eu não quero. Mas o fato é que eu nunca fui surrado pelo amor ao Evangelho. Mas ele foi. Sabe o que Pedro está dizendo? O Espírito Santo fala assim: Paulo, há uma porção da glória que eu até quero derramar sobre você. Mas essa unção é específica para aqueles que são prisioneiros, que vão para as cadeias, que têm seu sangue derramado, que são surrados, que têm seus corpos marcados por chicotes, marcados por varas, marcados por feridas de animais, marcados pela fome, marcados pela perseguição, marcados pela rejeição. Há uma porção que vem sobre esses. Paulo, eu vou derramar sobre esses. Uma antecipação da glória dos céus, da glória eterna. Por isso vale a pena. Por isso vale a pena, nós somos consolados. Porque há algo sublime que vem sobre nós. Não é à toa que Salmo 16 diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a minha porção, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho-o sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. É por isso que em Romanos 8:18 Paulo fala: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Paulo sofreu, foi castigado, ele experimentou uma unção que eu hoje não experimentei até hoje. Ele sabe como é essa unção, ele recebeu uma pequena porção da glória vindoura. E é também por isso que em 1 Coríntios 2:9 ele diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E é também por isso que Paulo também nas suas epístolas diz, em 2 Timóteo, que é o último livro que ele escreve, bem próximo da morte, diz: o meu corpo já está sendo entregue por libação a Deus por vós. Libação é uma oferta líquida, que pode ser de vinho, de azeite ou leite, mas é uma oferta líquida. Ele é a oferta. Se você virar suco, você vira oferta. Você já não se pertence mais, pertence a Deus. E seja suco, seja uva, seja vinho, seja óleo, seja unção, o que Deus extrair de você, quando esmagar você, é para ser colocado de volta no altar. Mesmo depois de esmagado, o que Deus puder tirar de você, precisa voltar para o altar. Porque pertence a Deus. Pertencemos a Deus. Você quer o reino de Deus no Brasil? Será esmagado. Há uma angústia, e que aumente a angústia então,
se ela anuncia a proximidade da promessa, então que aumente a angústia e que Deus nos dê forças. Quem aceitaria um apelo para ser esmagado? Quem aceitaria um apelo para ser esmagado no altar de Deus? Quem aceitaria um apelo para se transformar num instrumento em que Deus vai usar para escrever a história da intervenção do reino de Deus na humanidade? Quem quer virar suco?